Olá, amigos, graça e paz. Para quem não me conhece, Julierme Valério, aqui da Escola de Bíblia Online, e eu quero convidar você a se inscrever aí no nosso canal. Já vai lá, aperta também o sininho para receber as notificações. E o objetivo da Escola de Bíblia Online é levar para você um pouco mais do conhecimento da Palavra de Deus, de uma forma mais simples, para que você possa assim se alimentar através da poderosa palavra do Senhor. E na aula de hoje, gente, eu quero pedir, como eu tenho pedido nos outros vídeos, que você pegue uma Bíblia para nos acompanhar também, porque é importante que você venha examinar a palavra de Deus. E na aula de hoje eu quero que você, por favor, abra aí a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo de número 1, e o versículo de número 27. 1 Coríntios 1, 27, que vai dizer: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E o versículo 28 que diz: E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Como entender a escolha de Deus? Como Deus escolhe? Como será que Deus ele vê? Deus ele não vê da mesma forma que nós vemos, né? Na verdade, ele não enxerga da mesma forma que nós enxergamos, porque o nosso Deus ele vai além, né? Ele vê o coração, ele vê a intenção do ser humano, ele conhece o futuro. E a pessoa que não tem qualquer perspectiva de vida, se Deus tiver um plano na vida desta pessoa, com certeza a obra do Senhor será realizada com sucesso, porque esse é o nosso Deus. E nós vimos aqui: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. E nós vamos ver agora alguns exemplos das escolhas de Deus. Por que Deus escolheu tal e não escolheu tal? Por que isso, por que não aquilo? E eu queria acompanhar com você aqui, na verdade eu queria que você acompanhasse comigo, aqui no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo de número 16, vai nos contar o momento em que o profeta Samuel ele vai à casa de Jessé, que é pai de Davi, e chega lá para poder ungir o rei de Israel, que seria um dos filhos de Jessé. E ao chegar na casa de Jessé, Jessé logo apresenta os seus filhos para que esses sejam ungidos. Só que pela ordem ele coloca ali o seu primeiro filho, que na certa muito forte, postura, tem estatura de soldado, de lutador, muito bonito, muito bem apresentado, para poder receber a unção de rei. Só que na verdade, quando vem o primeiro filho, e nós vemos isso daqui, versículo de número 6, da primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, diz assim, e sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ali estava o primeiro filho de Jessé, Eliabe. Eliabe, por ser o primogênito, e naquela época se dava aí maior parte da herança, o maior valor para o primogênito. E nós vemos aqui que Eliabe, sendo o mais velho, com certeza mais forte, mais preparado para uma luta, na hora que ele entra na presença do profeta, o profeta, ele já pensa e diz no seu coração, como nós vimos aqui, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Vamos notar aqui que o ser humano, ele olha de uma forma superficial. Só que Deus, como eu disse no começo desta aula, ele vai além. O nosso Deus, ele não olha como o homem vê. Ele não pensa da mesma forma que o homem pensa. Então nós vemos que o ser humano ele vai olhar com os olhos carnais, ele vai olhar de forma superficial, ou seja, aparência. Ele vai olhar da parte
exterior, né? E aqui o profeta, como ser humano, ele vai dizer: certamente este é o homem que vai ser ungido, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Por quê? Porque ele viu com os olhos carnais aparentemente uma capacidade de poder reinar sobre Israel. Só que nós vamos ver aqui no versículo 7, aqui ainda em 1 Samuel 16, versículo 7 diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Note, primeiro, não atentes para a sua aparência. Provavelmente, né, porque nós vemos aqui dizer assim: não atentes para a sua aparência. Eliabe, na certa, era uma pessoa com um semblante muito bonito, uma pessoa com um semblante, um vigor, com muito vigor, uma pessoa que tinha de fato uma postura. E nós vemos também aqui: nem para a grandeza da sua estatura, ou seja, com certeza Eliabe era uma pessoa alta, tinha uma estatura, na verdade, digamos que admirável, ou em algumas questões invejada por algumas pessoas, né, que olhasse para Eliabe e dizia: essa pessoa tem uma boa estatura, essa pessoa tem um bom semblante, uma pessoa de postura. E na verdade nós vamos entender aqui que Samuel, ele olha para as partes boas, superficiais que existe em Eliabe, né? Ele vai olhar para a sua aparência, olha para a sua estatura. Aí nós vemos aqui que Deus, ele diz que ele tem um rejeitado. Por que será? E Deus vai continuar dizendo: porque o Senhor não vê como vê o homem. Aqui, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ou seja, as escolhas de Deus são totalmente incompreensíveis, porque nós não conseguimos compreender de fato por que Deus escolhe pessoas que não têm capacidades. Por que será que Deus escolheu aqui na história da unção de Davi? Porque ele escolheu o mais novo e não o mais velho? Porque Deus escolheu o menor e não o maior? Justamente para poder mostrar para a humanidade, para o ser humano, e em toda a palavra de Deus vai mostrar que Deus, ele tem que ser sempre o maior. Deus é sempre o maior, né? Deus vai colocar o ser humano, na verdade, como seu servo, colocar como seu filho, e não colocando o ser humano acima dele. Ou seja, imaginemos que se Eliabe tivesse sido ungido como rei de Israel, e naquele momento em que o gigante Golias enfrentou o povo de Israel, porque ele estava a serviço dos filisteus, tivesse Eliabe no lugar de Davi, tivesse enfrentado o gigante, na certa o povo não teria glorificado a Deus da forma que glorificou através da vida de Davi, porque Davi era menor, Davi não tinha possibilidades, Davi não tinha condições alguma. Então nós vamos entender que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolhe as coisas vis também deste mundo, ou seja, as coisas que não têm valor, as coisas que são desprezíveis ou desprezadas pelos outros, né? Nós vamos ver também aqui em uma situação, uma das parábolas que o próprio Jesus ele conta, né? E você vê que Deus, Jesus, ele dá valor para as coisas que não têm valor. Na verdade, ele transforma o desvalorizado em valorizado. Ele vai lá, pega aquele que a sociedade, que o ser humano não dá nada, e ele vai lá e coloca em posição de destaque, né? Nós vamos ver aqui também no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, né? Eu quero deixar com vocês aí esses dois exemplos, né, para nós podermos entender. Lucas capítulo 15, versículo 8 vai dizer: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia,
vai à casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A Bíblia vai nos dizer que Deus, que Jesus Cristo, ele veio para salvar aquele que se havia perdido, para salvar aquele que não tinha mais solução. Jesus veio para aqueles que realmente precisavam de uma ajuda, que precisavam de um socorro. E nós vamos ver aqui nessa história da dracma perdida, que eu quero mostrar para vocês nessa aula, quando Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, quando Deus dá valor a quem não tem valor, e aquele que se acha que tem valor fica totalmente sem entender. Aí nós vamos ver aqui que Jesus contando uma parábola, e o significado do que é uma parábola. Na verdade, a parábola, ela era uma forma de Jesus ensinar o povo indiretamente com histórias daquela época. Eram histórias que as pessoas poderiam compreender, né? E ele vai dizer aqui: qual a mulher que tendo 10 dracmas, ou seja, 10 moedas, se perder uma delas, não acende a candeia, vai à casa e busca com diligência até achar? Qual a mulher que faz isso? Vamos ver o valor de uma dracma. A dracma, hoje ela vale aí em torno de 20 centavos de dólar, né? Então digamos que ela venha a ter um valor aí de 50 centavos, vamos colocar assim, 20 e pouco, 60 centavos, né? É um valor abaixo de R$1, né? Nós vamos ver aí que o valor da dracma era um valor que não se colocaria tanta expectativa, né? Vou pegar uma moeda, vamos colocar lá R$1, vamos dizer que a dracma valesse R$1. Aí a Bíblia vai dizer aqui: qual a mulher que tendo uma moeda dessa, ela vai acender a candeia, e para a mulher acender a candeia ela precisava gastar o azeite, e o azeite naquela época não era uma coisa barata. Então ele pegava o azeite, usava o azeite para poder queimar o azeite para acender a candeia. Aí a Bíblia vai nos ensinar aqui, Jesus, através dessa parábola, acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. A mulher agora vai pegar o seu tempo, vai se ocupar em desarrumar a casa para poder encontrar, e depois arrumar a casa novamente. Nós vamos ver que essa mulher, nessa história que Jesus conta, nessa parábola, ela vai procurar essa moeda com diligência, ou seja, com muito cuidado, né? Olhando em cada cantinho para poder achar. Aí pergunta assim: qual é a mulher que tendo essas 10 moedas, perdendo uma, faz tudo isso? E quando acha, convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Ou seja, dizendo assim, olha Jesus contando, qual a mulher que faz isso? Perdeu a moeda, vai lá e procura, depois que encontra, depois de muito trabalho que ela tem, depois de tanto esforço, depois de ter gastado o azeite, porque imagina quantas dracmas ela gastaria para comprar aquele azeite. Então ela gastou o azeite para poder encontrar aquela moeda, e pegou aquela moeda depois que achou, chamou as suas amigas e fez uma festa. Quanto será que ela não gastou naquela festa? Quanto será que ela não gastou de mantimentos para convidar as suas amigas para aquela festa? Isso é uma história, uma parábola, uma forma de Jesus ensinar. Então Jesus começa a ensinar para o povo dizendo: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu quero dizer para você, através dessa aula, através desse vídeo, que nós, seres humanos, não temos valor algum, na verdade, por causa do nosso pecado. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, logo destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia também vai nos ensinar e vai nos dizer que a recompensa do pecado é a morte. Então a Bíblia diz: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. O que separa o homem de Deus é o pecado. Então automaticamente estamos totalmente sem valor, totalmente perdidos, estamos totalmente incapacitados para a salvação. Porém, como nós estamos perdidos e Jesus veio para aqueles que estavam perdidos, eu quero que você
acompanhe comigo aqui no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, versículo de número 10, que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lembra que eu disse na aula passada, quando se refere aqui ao Filho do Homem, né, e nós vemos aqui com letra maiúscula, se refere a Jesus Cristo, está se referindo ao próprio Senhor Jesus, né? Então diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque Jesus veio salvar aquele que estava perdido, ou seja, toda a humanidade. Jesus veio para salvar todos nós. Logo estávamos perdidos como essa dracma, que não tínhamos valor algum. Talvez a sociedade já tenha te desvalorizado. Talvez a tua família já tenha te desvalorizado. Talvez não tenham mais expectativa para a tua vida. Talvez já tenham dito para você: ah, você não tem futuro, você não tem mais jeito. Ah, isso daí... Aí muitos também dizem que pau que nasce torto nunca se endireita. Mas eu quero te dizer uma coisa através dessa aula, através desse vídeo, que para Jesus todas as coisas são possíveis. Se você, a partir de agora, você que ainda não tomou essa decisão, e você quiser aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, você tomar essa decisão de receber a Ele como teu Senhor, como teu Salvador, eu quero te dizer uma coisa, que como esta mulher, que Jesus conta como uma história para ensinar o povo, dizendo que ela convoca as suas amigas porque encontrou uma moeda que para muitos não tem valor, Jesus ele dá valor para você. Talvez tua família não te dá valor. Talvez no teu trabalho não te dão valor. Talvez no meio da tua parentela, no meio da tua vizinhança não te dão valor. Mas eu quero te dizer uma coisa, que para Jesus você tem muito valor. Por isso a Bíblia nos ensina que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos que somos totalmente inaptos à salvação, mas que Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, ele nos deu total condição, aí o céu ele faz festa por causa de cada um de nós. Então, como nós lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo número 27, que diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Muitos vão dizer: ah, agora depois que você fez tanta coisa errada, aí agora você se arrependeu, acha que Deus te perdoou? Se você se arrepender com sinceridade, de coração, como Deus conhece o coração, porque o ser humano não vê o coração, o ser humano vê a aparência, o ser humano vê o que é superficial, o ser humano ele vê o que está por fora, mas Jesus Cristo, mas o nosso Deus, ele enxerga o que está no coração, ele sabe a intenção do nosso coração. Por isso que eu quero que você entenda essa palavra, você que ouviu esta aula, você que entendeu essa mensagem, guarde essa palavra no seu coração, tome essa decisão, receba Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero fazer algo aqui especial, né? No Evangelho de João, capítulo de número 1 e o versículo de número 12, vai nos dizer da seguinte forma, e olha que coisa linda, eu quero que você preste bastante atenção nesse versículo, nessa citação que eu vou fazer. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12, que vai nos dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você acredita em Deus? Você acredita no Senhor Jesus? Você crê em Deus? Agora você precisa receber Jesus, porque acreditar em Deus somado a receber Jesus dá igual a conversão, ou seja, você se converte dos seus maus caminhos e chega até Jesus Cristo. Aí você se torna agora filho de Deus, porque você creu no seu nome. Por isso você precisa receber a Cristo como Senhor e Salvador. E se você já recebeu o Senhor Jesus, você está agora assistindo aí a esse vídeo, assistindo essa videoaula, eu quero te convidar
a compartilhar esse vídeo aí com aquelas pessoas que precisam muito receber a palavra de Deus. Compartilha, porque essa pessoa na certa precisa ouvir esta palavra e ela irá receber uma mensagem poderosa de Deus para o coração e com certeza você estará evangelizando. A Bíblia nos ensina, Jesus dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se você compartilhar esse vídeo com seus amigos, você estará evangelizando e assim fazendo com que o reino de Deus venha ser cada dia mais povoado, venha cada dia se encher, porque essa é a nossa missão. Então que você possa guardar esta palavra: Deus, Ele te escolheu. Jesus, Ele te escolheu, foi por você. Ele te procura todos os dias, como a história da mulher que procura a moeda, que procura a dracma, incansavelmente, procura diligentemente até achar. E quando encontra, faz uma festa. E assim os anjos farão festa no céu. Quando você se converter dos seus maus caminhos, quando você aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, e quando você entregar a tua vida para Ele. Então, não deixe para depois. Tome agora essa decisão. Você que ainda não se inscreveu, já se inscreve no nosso canal Escola de Bíblia Online. Manda teus comentários aí. Se você tem alguma dúvida referente à palavra de Deus, se existe alguma questão que você precisa de esclarecimento, manda pra gente aí um comentário, porque nós queremos te ajudar também, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Quero que você feche seus olhos, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja no teu coração, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Fica com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.